De maneira bem simples, é um conjunto de passos para se realizar uma tarefa. É isso que é o algoritmo. Até parece que o algoritmo é uma coisa tão mais complexa que isso, mas ele é simples assim. É um conjunto de passos coerentes, né, para você realizar uma tarefa. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura de possivelmente um edifício que está sendo construído, e neste caso, se nós adotarmos o critério da ferragem depois do concreto, funcionaria a estrutura? Nós teríamos, na verdade, uma grande falha. Então, o algoritmo é isso, é um conjunto de passos que a gente adota para realizar uma tarefa, mas é um conjunto de passos coerentes. E o algoritmo, ele está presente em muitas coisas que nós fazemos no nosso cotidiano, só que a gente não se dá conta, primeiro, que ele é esse conjunto de passos, porque ele já se tornou um hábito cotidiano. Desde o simples acordar, atravessar a rua, se preparar para sair, tudo isso é um conjunto de passos. Algumas pessoas têm muito medo da palavra algoritmo, porque ele remete muito a gente à palavra algarismos, que a gente está falando de coisas diferentes. São passos e tarefas do cotidiano, como é um hábito, é natural, a gente não percebe que está realizando um conjunto de passos que é, então, um padrão. Padrão é uma palavra importante de você guardar. Existem algoritmos para inúmeras coisas na internet. Temos algoritmos que fazem exibição, compressão, rotas, jogos, serviços bancários, exames, receitas, notícias, algoritmos que calcula rotas. Você vai pensar uma série de serviços que hoje calculam as rotas para você. Nesse exemplo de calcular a rota, eu já posso dizer o seguinte, que não necessariamente a gente terá um resultado infalível num algoritmo. Nós estamos usando aqui o YouTube, e o YouTube não é o único serviço que me permitiria a exibição de uma live como nós estamos fazendo, mas ele então tem um algoritmo por trás que permite tanto a transmissão, como depois a organização, como a priorização dos serviços de acordo com o seu like. Aliás, parênteses, aproveita e dá um like aqui nesse vídeo, porque o algoritmo leva isso em questão também quando ele apresenta esse assunto para outras pessoas. Como que você sabe que tem alguém por trás olhando isso? Você já deve ter tentado fazer uma receita de um bolo, por exemplo, que depois começa a aparecer uma série de coisas relacionadas a essa receita de bolo, e você nem sabia que como isso acontece. Então, são os algoritmos que vão aprendendo dos nossos hábitos. E os hábitos hoje são de várias maneiras que são capturadas. O seu clique é capturado quando você olha essa notícia, ou esse assunto, ou essa imagem. Quando você posiciona o ponteiro do mouse sobre determinado assunto, há algoritmos que percebem que você tem interesse por aquele assunto, e você começa a receber um monte de informação relativa àquilo, mas eu não abri a notícia, eu nem li. Você não leu, mas você parou sobre ela e você, por exemplo, posicionou o ponteiro do mouse. São critérios que os algoritmos adotam para saber se é interessante ou não. E é a gente que ensina o algoritmo, então, as nossas preferências. Então, não tem lá por acaso, mas é claro que existem outros dados que são levados em consideração quando aparece um anúncio para a gente, ou uma imagem, ou uma notícia, ou uma sugestão de compra, mas também o nosso comportamento ensina muito esses algoritmos, e fala muito sobre nós. Na ciência da computação, é um conjunto de passos coerentes e logicamente encadeados para que um programa de computador alcance o objetivo esperado. Tem duas questões importantes da gente saber em relação ao algoritmo em ciência da computação, que ele precisa resolver um problema de forma correta e que ele precisa resolver um problema de maneira eficiente. Isso é que se espera de um algoritmo em se falando da ciência da computação.